Fala galera, seja bem-vindo então ao Pode Ser, o podcast que você sabe que é ele que traz muitas dúvidas, traz muitas curiosidades, mas a gente traz profissionais então para sanar essas dúvidas e nos ensinar como liderar, como empreender, como se relacionar bem com pessoas. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, uma infinidade de assuntos. E hoje o meu convidado, ele é um cara super especial. Eu brinco que foi um dos presentes que eu recebi de Deus no ano de 2023. Conhecer o Mauro Mota, uma pessoa incrível, proprietário, diretor, CEO da Mauro Mota Seguros de Pelotas, que não atende só em Pelotas, atende no Brasil inteiro. Tem aí uma infinidade de clientes e um cara que tem uma capacidade incrível de visão, de planejamento estratégico, gestão de pessoas, faz um trabalho diferenciado na área de seguros e a maior capacidade que o Mauro tem é conectar pessoas. Então, seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Ronan. Muito obrigado pela oportunidade, pela parceria de sempre. Nossa, Mauro. Fico muito feliz também de ter te conhecido naquele ano de 23, um ano pós-pandemia, um ano que nós vínhamos todos machucados. Me lembro quando tu começou a ir lá visitar a nossa corretora, visitar a nossa equipe. Todo sábado de manhã a equipe reunia para escutar o Ronan. Uma vez por mês durante 3 meses. E foi uma surpresa muito grata, porque não foi simplesmente uma mentoria como tinha sido proposto. Foi uma coisa muito maior, foi uma coisa espiritual, foi uma coisa de amizade, foi uma coisa de interior. É uma conexão, falasse a palavra correta, foi uma conexão tão grande nossa, da nossa equipe contigo, que, virou um amigo da casa, um parceiro, e é uma grande felicidade estar aqui contigo nesse teu projeto, mais um grande projeto. Obrigado, obrigado. E é uma felicidade muito grande e eu estou aqui para colaborar com o que eu puder colaborar. E, Mauro, eu não tenho dúvida, tá? Você que está assistindo aqui o podcast, curte, compartilha, aciona o sininho. Cara, você está no carro, vai escutando esse podcast que você vai aprender muito hoje com o Mauro Mota. Mas, Mauro, antes de falar sobre os assuntos que nós vamos debater nesse podcast, olhando para aquela câmera, lembra na época da escola que a gente brincava? Quem é o Mauro Mota, do que se alimenta, de onde é que ele vem? Explica pro pessoal aí quem é o Mauro Mota. Buenas. O Mauro Mota hoje é um corretor de seguros, formado, é um administrador de empresas, um cara de gestão, acima de tudo. Meu pai foi fundador da administração lá da Universidade Católica de Pelotas, quer dizer, eu nasci dentro de planejamento estratégico, de processo decisório, de liderança, escuto isso desde sempre, desde que eu me lembro por gente, e eu sempre busquei trazer para a nossa vida, para a vida da empresa, esse estilo de liderança. Acima de comercialização de seguros, consórcios, garantias, enfim, uma gama de produtos que a gente tem lá dentro da corretora, eu sempre busquei fazer essas conexões, buscar parceiros estratégicos, bons parceiros que a gente pudesse fluir no desenvolvimento total do negócio em si, não somente do seguro. Então, o Mauro Mota começou dentro de casa, certo? Com uma visão de planejamento, de estratégia. Foi um cara que foi criado com carinho, com felicidade, dentro de uma família. Sempre tive vários amigos. A Jana, minha esposa, brinca que, tu conhece as pessoas há 50 anos. Eu tenho amigo do jardim de infância, não, deixa eu contar, que hoje são meus clientes. Deixa eu contar aqui pro pessoal do podcast, né? Certa vez a gente saiu para almoçar ali em Pelotas, do local que a gente deixou o carro, a 50 metros do restaurante, que a gente foi a pé na calçada, nós levamos mais de 20 minutos, porque todo mundo quer conversar com o Mauro. Porque eu vejo assim, Mauro, o que fala muito a espiritualidade, a ciência está falando muito isso, né? Existem neurocientistas, psiquiatras que estão estudando, que é o nível energético das pessoas, né? Então, dizem que existe ao redor de nós uma áurea, um campo energético de 9 metros, para cima, para os lados e para baixo. E eu acredito piamente nisso. Não, tu deve ter uns 90, né? Não, o que acontece? O pessoal chega. Eu acredito que a vida é uma troca de energia.
Entendeu? Se tu não tiver uma energia legal para trocar, a pessoa que vai trocar contigo também não vai ter uma energia legal. E se tu conseguir ser positivo nas tuas atitudes e no dia a dia, na execução daquilo que tu te propõe, cara, tu vai atrair coisa boa. A vida é isso. Eu sempre acreditei nisso. Isso minha avó já me ensinou desde pequenininho. É dando que se recebe. Sim. Então, eu sempre procurei trazer isso para a minha vida, em todos os segmentos da minha vida, seja ele esportivo, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele das amizades. Eu sempre procurei fazer essa troca de energia positiva para quê? Para atrair coisas boas para nós. E eu acredito piamente nisso. Como tu falasse, 20 minutos para chegar, para poder servir no restaurante. A minha esposa brinca que eu sou o vereador. Porque é sempre assim, a gente tem que chegar com uma certa antecedência, mas sabe, não é uma coisa forçada, é uma coisa natural e eu fico muito feliz sobre isso. E uma coisa também que eu fico muito feliz com essa troca de energia que tu acabou de falar, é que não é num segmento, são em vários segmentos. Segmento esportivo, segmento profissional, enfim. Eu sou uma pessoa realmente que eu agradeço todo dia por ter essa aura que eu consiga trazer boas pessoas para perto de mim. Isso é maravilhoso, né? E agradeço sempre. Esse nível energético, né? Que é a alegria, o amor, a coragem, né? Ele atrai pessoas que estão com a energia abaixo disso, que é raiva, tristeza, desejo, porque o desejo é uma coisa que tu não tem. Sim. Se eu desejo, eu não tenho. Então, o desejo do lado negativo, você acaba afastando, porque a vida é uma troca, como você falou. Exatamente. Então, você vai fechar negócio com alguém, primeira coisa que eu penso, né? Acho que por isso que a gente se identificou muito. Eu não tô indo lá ganhar o dinheiro. O que eu posso ajudar esse cara para me ganhar o dinheiro, né? Perfeito. É uma troca, né? Tu vai lá, qual é a solução? Entender para atender. Tem uma frase que eu também trago muito para mim. Entender para atender. Eu preciso entender a tua necessidade para ver como é que eu posso colaborar para a solução do teu problema, da tua dor. Então é isso que a gente se propõe a fazer lá na Mauro Mota Seguros. Agora a Mauro Mota Consórcios também. Opa! Tem novidade aí. Nossa, mas... Nós estamos fazendo 15 anos da Mauro Mota Seguros e tu sabe que eu sou inquieto, que eu não consigo ficar parado. Nós já estamos abrindo a Mauro Mota Consórcio em parceria com um sócio agora. Certo. Um parceiro, um especialista da área. E é o mesmo conceito. Quando o pessoal me procurou para fazer essa parceria, eles já vieram dizendo, Mauro, o que a gente busca é o conceito, é a conexão. Eu sei que tu não vai abandonar o teu negócio, abandonar o teu seguro, o teu comprometimento, a tua equipe, para encarar esse novo desafio. Mas nós queremos pegar essas tuas conexões e implantar uma nova solução. Aí tá certo. Aí vocês estão falando a minha língua. Então é isso. No fundo, é a troca de energia, é o conceito, é a conexão, é tudo aquilo que tu pode agregar para o outro. Voltando à minha avó, é dando que se recebe. Tu pode ver que eu tenho algumas frases de infância, né? Sim, lógico. Então, cara, não tem muito mistério, entendeu? Mas nós somos, parte do que nós somos, ele vem da infância, né? Sim. Lógico que vem uma série de traumas que ao longo da vida a gente tem que ir trabalhando esses traumas para a gente tem que resolver. Né? Mas também tem coisas boas da infância, como frases como essa, crenças, valores, né? Muitos que a gente mantém. E o teu pai, pelo que eu me lembro, ele era um professor, né? E consultor, né? Sim, o pai ele era um economista que criou a Universidade de Administração de Empresas, ele era consultor empresarial, fazia planejamento estratégico para as empresas, dava consultoria e a vida inteira ele trabalhou com isso. Gostaria muito que eu fosse professor também, mas por essas coisas da vida eu fui pelo caminho de ser um operário do seguro. Porque tu sabe como é que é, né? Quando a gente tem a teoria, mas eu sou muito executor, eu sou muito de fazer, eu sou muito inquieto, então não tem aquele negócio, eu vou esperar o momento para fazer. Não, nós vamos fazer, tipo, te joga do precipício e monta o avião no voo. Vai fazendo e vai ajustando. Então, assim, eu sou muito executor, então eu não consegui seguir o caminho, certo? De ser professor.
mas eu consegui ser um bom executor. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo trazer os ensinamentos teóricos que eu aprendi ao longo desses anos todos, desde criança, a teoria, porque eu também sou formado em administração de empresas, a parte teórica, e consigo executar. Porque não adianta, o resultado vem da execução. Eu acredito muito disso. Da execução perfeita, né? Às vezes nem tão perfeita, porque a perfeição... Quando eu falo execução perfeita, é o conceito teórico, né? Sim. Rancharan traz isso para nós, né? Pega a teoria e faz o melhor que tu puder da teoria. Exato. Então, o Rancharan, ele traz isso, né? Na execução perfeita, e eu vou te falar da execução perfeita, tu vai te identificar. A primeira coisa na execução perfeita é conheça muito bem a si mesmo e as pessoas que trabalham contigo. Perfeito. E dentro da execução perfeita, tem o desenvolvimento do time. Uma coisa que eu vejo que tu investe muito no desenvolvimento daquelas meninas lá. Não tem nenhum menino, né? Tem o Felipe. Agora exato. Tem o Regis. Não, tu tem que voltar na corretora. Faz um tempinho que tu já não vai lá, né? Já tem mais gente. Mas, enfim, é exatamente isso. O que acontece? Tu sozinho, tu vai rápido. Mas em grupo, tu vai mais longe. Então, chegou um momento que eu não tinha mais como crescer sozinho. A gente foi agregando pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a minha grande preocupação era como seguir entregando o que eu entregava enquanto éramos 2, 3 pessoas. Quando formos 10, quando formos 20, como já somos 30. 30 pessoas? 30 pessoas. Entre consórcios, seguros, colaboradores, já somos 30. E mais a mascote, né? A Jana tá aqui. Cadê a Jana? Jana, oi, Jana. A Jana é a CEO da empresa, que o Mauro Mota não manda nada, tá? Jana, qual é que é o nome da cachorrinha mesmo, mascote de vocês? Dona Mota. A Dona Mota. A Dona Mota tá aí. É mesmo? Mas a Dona Mota ficou no ar-condicionado, né? Nossa Senhora. Com 40 graus no forno alegre, deixa a coitadinha ali, né? Tadinha dela. Não, gente, entrem lá no... Qual é que é o Instagram da Mauro Mota Seguros? @Mauro Mota Seguros. @Mauro Mota Seguros. Entra lá pra vocês verem a dona, linda... Cachorrinha, assim, vende mais do que o Mauro, tá? Muito mais. Tu tá explorando o cãozinho, o Ibama tinha que ir em cima de ti. Mas tu tava comentando da qualificação. Da qualificação do meu time. Cara, eu tenho muito orgulho do meu time. Eu consegui criar dentro da corretora, da Mauro Mota Seguros, não somente boas pessoas, a gente criou uma cultura. A gente criou uma cultura que... As próprias pessoas que trabalham dentro da Mauro Mota Seguros são as guardiãs dessa cultura. Elas, sem essa cultura, elas não conseguem evoluir. Por quê? Porque é o ciclo que se fecha. Ela se retroalimenta. Não adianta tu ter produto, não adianta tu ter processo, não adianta tu ter tecnologia. Todos são importantes, todos nós temos. Agora, IA... Nós trocamos o sistema porque o nosso sistema antigo não conversava com os das seguradoras. Então, nós implantamos um novo sistema que foi dolorido, com inteligência artificial para fazer essa interligação. Mas nada disso tem valor se não tiver uma cultura forte. Se as pessoas que estão inseridas nesse contexto não tiverem aquele pensamento de estamos indo todos na mesma direção. Nós queremos a mesma coisa, nós queremos a evolução. E, cara, eu sou muito feliz em te contar isso, que hoje me ajudasse bastante lá no passado. Nós temos uma cultura. E isso é o que me deixa tranquilo para dar sempre um passo adiante. É a cultura da empresa que eu sei que é inegociável. Qual é que é o pilar principal dessa cultura? Cara, o pilar é seguir sempre em frente. Kaizen, sabe? Um pouquinho melhor a cada dia. Ciclo da excelência. Ninguém chega no outro dia do jeito que chegou ontem. Chega sempre um pouquinho melhor. Outras um pouco mais, outras um pouco menos. Tem dias bons, tem dias não tão bons, como em tudo na Normal. vida. Mas todo mundo chega com aquela cultura, com aquele pensamento de vamos em frente, vamos evoluir. E isso me deixa muito satisfeito em ver que o caminho está correto. Porque não adianta, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes tranca aqui, às vezes tranca lá, porque isso aí é da vida. É do jogo, né? É do jogo. E quem não entender isso aí também só vai se lamuriar, só vai se lamentar e não vai resolver. Não, e a Tu vida, tem que entender isso. E a vida, né? É muito importante você falar sobre isso da vida, né? Tem pessoas que não percebem
o que é realmente a realidade, né? Não percebe. Eu vejo muito pelos jovens, né? Os jovens, eles Muito têm imediatismo, né? vida de rede social. Aí quando chega no momento da realidade, enfrentar o mundo, né? Não tem cultura. Exato. Porque eles não sabem... Cara, Vou te dar um exemplo, falar assim, jovens. Eu tô com 2 meninas lá que entraram esse ano. Uma tem 18 anos e a outra tem 22 anos. Uma gratíssima surpresa. Porque no mundo de redes sociais, de joguinho, de Instagram, cara, é legal, todo mundo tem que participar desse novo mundo, mas essas meninas, tu vê que elas querem se desenvolver, é mundo real, é batalha, é acordar cedo e ir lá fazer, é fazer um treinamento, é buscar informação, sabe? Cara, isso aí me deixa muito gratificado. Por quê? Porque, cara, não adianta só tu fazer o resultado. O resultado financeiro, o crescimento é muito importante, mas tu vê que tu tá dando uma direção para uma galera mais jovem, é uma coisa muito gratificante. Eu sou o mais velho da empresa, eu tenho 4 gerações dentro da empresa. E eu tenho uma corretora de seguros. Então é uma coisa que, tu ter 4 gerações dentro do mesmo ambiente, um pensando de um jeito, outro pensando do outro, como é que tu faz para ligar essas pontas todas? É o meu maior desafio, entendeu? Uns voando e os outros segurando, calma que não é assim. Aí tem o contrapeso, né? Aí tu tem o cara que tem um conhecimento, uma bagagem, uma vivência grande, mas não tem a tecnologia. Aí tu tem aquela menina que não viveu nada, mas tem já nasceu com tela. Cara, Certo. como é que tu agrega? Como é que tu pega o melhor da de 18 e bota no 55, pega o melhor do 55 e bota na de 18? Cultura, cara. Conversa. Relacionamento. Feedback. Dentro da cultura organizacional, tem 11 pilares, se não me engano, Sim. né? Mas vamos lá, liderança, comunicação, você tem visão, valores, né? Missão, estando isso claro, fica fácil. Não fica. E agora, fica fácil desde que as pessoas se propõem. Lógico. A fazer. E quando não se propõe, feedback. Não pode demorar muito para dar o feedback. Exatamente. E nesse sentido, eu tô bem contente com o meu time, porque o meu time está sabendo identificar cada situação e principalmente resolvendo rápido. Não está deixando aquela coisa fluir para o lado negativo. É aquela energia, aquela troca de energia. Então, é cultura, energia boa, feedback e alinhando o direcionamento do dia a dia. Cara, graças a Deus a coisa está indo, fluindo bem. E quero evoluir mais. Por quê? Porque eu não acredito que o bom de hoje vai ser o bom de amanhã. E não é o crescer indeterminadamente, não é o crescer de tamanho, é o crescer de qualidade. É tu poder entregar para aquele cara que te contrata o melhor que tu pode oferecer para ele dentro do contexto da realidade do dia. Porque o que é hoje o melhor, amanhã já não é mais. O mundo está muito dinâmico. Aí que eu estou te contando da cultura e dessa menina, da importância dessa menina de 18 anos e da importância do cara de 55 anos. Por quê? Porque eu tenho a experiência e eu tenho a juventude. Para poder fazer uma melhor entrega lá na frente para o meu cliente. Uhum. Essa é a nossa visão estratégica da empresa. Não, e tu vê, seguros é uma coisa que entrou num mar comum que todo mundo faz igual. E eu vejo que a Mauro Mota é diferente. Sim. Tanto que tem muito seguro de varejo que é commodity. Eu não vou falar o nome do cliente, porque é uma questão de proteção de dados, né? Sim. Tem gente muito grande a nível Brasil aqui, ó, de São Paulo, Rio de Janeiro, gente conhecida na mídia, que tem seguro com Mauro Mota lá em Pelotas. Só para vocês terem uma ideia, tá? E gente... como dizia a minha avó, também é graúda, né? E tu sabe qual é o segredo disso, Mauro? Cara, tu sabe que bons parceiros, cara. Esse é o maior segredo. Agora, saindo da cultura empresarial e indo para o mercado de seguros, a gente tem parceria com os maiores players mundiais. Mas isso é da cultura também, a parceria? Sim, é que assim, a gente faz parte do mercado
que os fornecedores do mercado são players mundiais, são seguradoras a nível mundial, não é a nível de Brasil, é mundial. Então, eles têm uma estrutura muito robusta, o que nos permite contratar seguros em qualquer parte do território nacional e a gente ter um atendimento direto. Uhum. E por ter esse relacionamento próximo das seguradoras, a gente consegue acionar uma pólice de seguros no Amazonas, no Maranhão, em Mato Grosso, em Goiás, no Piauí. Nós temos seguros espalhados por todo o Brasil. Nós temos seguros no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, enfim, com outros parceiros, outros segmentos que a gente também explora, porque a Mauro Mota começou como uma corretora de varejo, se transformou numa corretora de engenharia e hoje se transformou numa empresa de tecnologia e do agro. Como? Foi se transformando, não foi agregando serviços. Porque hoje nós atendemos riscos de engenharia, seguros de obras no Brasil inteiro, em parceria com grandes players. Nós atendemos seguros de garantia, de obras, de energia, no Brasil inteiro também, em parceria com outro grande grupo parceiro nosso. Nós atendemos seguro de tecnologia com muitas imobiliárias, até o Serginho, que é da casa, que foi o cara que era meu amigo, que eu consegui fazer essa conexão com vocês, né? Tu que me apresentou o Serginho, né? Aqui na FEComércio. O Serginho é o segundo maior presente que eu recebi em 23, né? Porque o Serginho, nossa, ele o Serginho é um cara muito evoluído. É do bem, também. né? Não, é um cara muito evoluído. Aí que tá as energias, né? A gente não adianta. Quando a energia não tá... Vou te dar um exemplo. Serginho é meu amigo de jardim de infância. É mesmo? Meu amigo de jardim de infância. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Ele fazia karatê e eu fazia judô. Isso há 50 anos atrás. Que ele não escute essa brincadeira. Ele deve continuar do mesmo tamanho ainda, né? Mas é um cara grande. Nossa. Não, o tamanho de uma pessoa não é na altura, né? Cara, tu senta com ele para conversar. O tamanho do Serginho é uma coisa impressionante. Sim. Porque ele é um cara muito evoluído de espírito, evoluído de aura, evoluído de técnica. Porque perfeito, a áurea dele é muito forte. Ele é o faixa preta, né? Em karatê, né? Karatê. E é um cara muito evoluído, mentalmente espiritualmente. Nossa. Sabe? Então, cara, são esse tipo de conexão. É um cara que era meu amigo de infância, virou meu parceiro, consegui ligar vocês. Hoje nós estamos aqui, já gravei podcast nessa sala com o Serginho, lá no início do Lab aqui da FEComércio. Quer dizer, são coisas que a gente vai só agregando como os nossos produtos. Comecei com varejo, passei para o risco de engenharia, tudo questão de oportunidades de negócio. Tínhamos o polo naval lá na região, lá em Rio Grande, ali precisava de seguro garantia, seguro de risco de engenharia, me especializei, fui atender. Depois começou a função da tecnologia em parceria com o Sebrae, Sebrae X. Fui fazer, fui aprender, fui para Gramado Summit, Salt Summit, Rio Innovation, fui para tudo que é Summit para aprender como os fazia. Não só aprender. Mauro Mota não vai só aprender. Mauro Mota vai trocar cartão, né? Que essa é uma das... Gente, assim, ó, uma das habilidades mais importantes de um vendedor, de um líder, é você pegar o telefone e ter alguém que te ajude a resolver problemas, tá? Para isso, você tem que fazer networking, você tem que se conectar com pessoas. O Mauro Mota, num evento, tu não vem me dizer que tu presta 100% atenção no evento, porque tu presta atenção no evento, mas tu tá toda hora aqui trocando cartão e conversando com pessoas. E aí que tá. As pessoas têm medo, às vezes, de, num evento, chegar nas pessoas e conversar. Tu tem uma habilidade muito forte, eu admiro muito isso. Ronan, voltando ao início da nossa conversa, tu não vai para um evento vender nada, cara. Tu vai para conhecer coisas, gente, né? Gente, oportunidades. O que o Ronan tá fazendo? Qual é a ideia do Ronan? Qual é a visão para daqui a 3, 4, 5 anos? Entendesse? Depois, lá na frente, se o Ronan precisar, ele já sabe que eu trabalho com seguro. Ele vai dizer, Mauro, eu tô precisando de um seguro assim. Aí nós vamos sentar para falar sobre negócio. Porque não adianta. As pessoas vão para os eventos com meta de vender X produtos. Cara, e não funciona assim. Não funciona assim. A venda é muita credibilidade e relacionamento. Tu precisa primeiro ter um produto com credibilidade, teres o relacionamento, saber o que
resolve o problema de quem? Eu mesmo. No meu ramo, eu trabalho com mais de 50 nichos de seguros. Mais de 50. Tem tudo isso? Tudo isso. Quais são os principais, Mauro? Hoje, trabalho com varejo total, automóvel, vida, residencial, empresarial, mas eu trabalho com grandes riscos de agro, riscos de custeio, riscos de máquina agrícola, de secadores, de armazenamento, trabalho com risco de engenharia, seguros de grandes obras, compra e venda de energia no Mercado Livre. Tu tá trabalhando com isso, com a venda? Há muitos anos. Não sabia, Mauro. No Brasil inteiro, a gente tem parceiros que então tu intermedia essa compra da energia? Eu dou as garantias entre o distribuidor e o comprador. Por exemplo, eu sou uma indústria... Tu é uma indústria, precisa reduzir teu custo em energia, nós temos um parceiro que vai lá, faz um levantamento dos teus gargalos, busca uma distribuidora com custo melhor do que a distribuidora oficial, aqui, por exemplo, hoje é Equatorial. Certo. Busca algum distribuidor com custo menor, oferece, aí tem a migração para o Mercado Livre, que é o mercado livre fora do oficial, que seria Equatorial. Contrata, e para dar a garantia para o distribuidor, tu precisa ter um seguro garantia. Aí o Mauro entra. Aí o Mauro consegue aprovar a garantia daquela operação de energia. Caso falte energia, tu... Não, caso o comprador não pague o distribuidor, sim. Aciona a seguradora faz a indenização para o ciclo não quebrar e a seguradora vai cobrar um contra-garantia daquele cara que contratou, disse que ia pagar e não pagou. Entendi. Eu não sabia que existia isso. Existe. E o que mais assim tu faz? Existe muita coisa. Mesmo? Muita coisa. E o que eu, Mauro, aproveitando o gancho, eu me especializei. Eu sempre gostei de coisa nova. Eu entreguei sob a minha supervisão, a minha equipe, qualifiquei a minha equipe toca a operação e eu busco novos mercados. Sim, faz o trabalho de visão do CEO, viu? Eu faço a parte estratégica, comercial de grandes riscos. Fui buscar parceiros que fizessem a precificação dos riscos. Vou te dar um exemplo. Tem um risco de agro que tem um secador, que o cara seca, armazena, aí eu chamo esse parceiro, o parceiro vai lá, o parceiro avalia o risco, vê os protecionais, vê se tem hidrante, termometria, brigada de incêndio treinado, fazer contenção de risco. Tudo isso nós ofertamos com um serviço agregado para o nosso cliente, para que ele entenda, mitigue o risco. Por quê? Porque eu não quero jogar um problema para a seguradora, que é meu parceiro também. Eu preciso fazer essa intermediação, mas uma intermediação justa, que ampare tanto o cliente, mitigue o risco e ampare a seguradora. Para se tiver o problema, não seja um problema imenso. Mas se tiver, o meu cliente esteja amparado. Então, é isso. Certo. Dentro daquele escopo, a gente procura as melhores soluções para o cliente no grande risco. Tem muito commodity no mercado, tipo seguro de automóvel, seguro de residência, seguro de... Cara, isso é commodity. Isso todo mundo vende. O que vai te diferenciar é a tua entrega. É a equipe que está lá na hora de um sinistro, é a turma que vai fazer uma precificação de risco adequada, é a turma que vai cotar nas melhores seguradoras um custo-benefício melhor para o cliente. É isso. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso serviço. Fazer essa intermediação, o melhor custo-benefício, tanto para o nosso parceiro fornecedor, que são as seguradoras, tanto para o nosso cliente, que tem um custo adequado e um amparo na hora que ele mais precisa, que é no sinistro. Entendi. É isso. É que a gente vai usar o produto, no caso do seguro, quando dá um problema, né? E é ali que tu vai mostrar realmente quem tu é. Parece fácil, né? Não, mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu acompanhei as meninas lá. Imagina, a pessoa liga nervosa, liga irritada. E tu fazer uma regulação do sinistro é difícil.
Por quê? Porque envolve fornecedores e fornecedor não é do dia para a noite que ele te dá um orçamento. Aí o cara que está com um prédio sinistrado está nervoso. Mais perto do microfone. A pessoa que está com prédio sinistrado está nervosa, que quer arrumar logo, mas aí a seguradora também, ela tem um compliance. Ela tem um tempo, ela tem que ter um tempo para regular aquele sinistro. Então, assim, e a gente está no meio de tudo isso, entendeu? Levando porrada. Levando dos dois lados. Então a gente tem que ter essa visão mole, todo, essa visão do todo. Não é mole. Para poder regular e ser o mais justo possível. Tanto com o cliente, tanto com a seguradora. Para quê? Para os dois lados tem que sair contente. Sabe aquela história? O negócio bom é bom para os dois. E é isso que eu acredito. Quer dizer, pilares, cultura forte, treinamento contínuo, várias gerações no mesmo ambiente, feedback permanente, grandes parceiros, grandes fornecedores e bons clientes. Clientes esses, que eu digo bons clientes, são aqueles clientes que realmente estão interessados no teu produto, no teu atendimento e te valorizam. Porque tem muito cliente que sabe como é que é, né? Cara, o cara faz, não paga e dá sinistro e depois quer receber e a seguradora não recebeu, como é que ela vai amparar? E aí tem um complexo e a gente fica no meio disso aí. E infelizmente no nosso mercado é como qualquer outro mercado, tem os bons e os maus clientes. Até daqui a pouco tu vai dizer, pá, amor, tu tá falando isso, tu tá sendo transparente. Demais, porque eu acho que tem que ser falado, que ninguém fala. Tu tem que valorizar quem te valoriza. Valorizar quem te valoriza. Isso está implantado dentro da cultura da Mauro Mota Seguros. Cara, eu recebi uma mentoria uns anos atrás, uma pessoa que já é até falecida, ela me disse o seguinte: tu tem que ter a grandeza de demitir o teu cliente. Tens que ter a grandeza de demitir o mau cliente. Porque ele não é bom nem para ti, nem para o teu parceiro fornecedor, que é a seguradora. Sim. Ele está achando um buraco para tentar levar vantagem. E esse não é o bom cliente. É que nem o funcionário, é que nem o patrão. Mesma patrão coisa. Ruim, o funcionário tem que demitir. Entendeu? É isso aí, não tem. O cara não está satisfeito com o teu patrão, cara, cara... Mas tu chegou num nível, né? Tu chegou num nível que tu pode escolher o cliente que tu quer trabalhar. Eu sempre digo, no início da carreira da gente... atira pra tudo que é lado. Atira pra todo lado. Depois chega num nível ali, não, pera um pouquinho. Sim, mas eu não quero mais. Mas já que tu tá me dando a palavra, essa galera que está começando, essa galera que está buscando um espaço, cara, o quanto antes tu descobrir isso aí vai ser melhor. Porque às vezes tu crescer, não é só tu crescer de tamanho, tem que crescer com qualidade. Isso eu fui buscar. Tu mesmo foi um dos nossos mentores, outros passaram também. Cara, às vezes nem tudo que se mexe tu tem que gastar pólvora. Às vezes tu tá gastando pólvora em chimango, como diria o bom gaúcho, né? O pessoal de São Paulo tá escutando. Explica o que é gastar pólvora em chimango. Explica. Cara, gastar pólvora em bicho que em caça ruim. Que não vai matar e não vai comer. Tu vai matar e não vai comer. Exato. Entendeu? Então é isso. O que acontece? Cara, às vezes tu tá querendo atender, botar volume, aí tu não faz nem o CAC da tua empresa, não sabe o custo de aquisição do cliente. Às vezes tu tá botando um monte de energia num cara que o teu retorno é ruim, o sinistro é alto. Tô dizendo pro meu mercado. Certo. E, cara, não vale a pena tu gastar toda aquela tua energia para botar um cliente para dentro de casa. Eu acredito muito mais na qualidade disso. Daqui a pouco tu gasta a tua energia para trazer uma pessoa que te valorize, que te agregue, preço justo. Cara, tudo tem que ter o custo-benefício. Eu avalio muito isso aí do custo-benefício das coisas. E sabe que isso aí é uma coisa que eu estou medindo muito na empresa agora, né? Que é a questão do cliente, né? Sabe que o Rio Grande do Sul é bairrista, né? Sim. O Roné do Rio Grande do Sul não vou pagar o mesmo que pago para um cara de São Paulo. Aí quando eu vou a São Paulo, eles pagam... Sim, né? paga o dobro porque o cara... que é fora do estado, Qual né? é a qualidade do Roné e qual é a qualidade do colega lá de São Paulo? Às vezes a gente até assume algum trabalho com um valor custo menor e tal, mas agora eu estou entrando num processo de marketing que justamente para alterar isso. Porque tem cliente, às vezes, que você tem um valor de cachê e ele quer te pagar 50% do valor de cachê. Então contrata um cara que é 50% da capacidade do Ronan.
Eu não vou fazer isso. Só que tem negócio, às vezes, Mauro, que nem agora, vou te abrir, tu faz muito isso, né? Eu tenho um evento em Bento Gonçalves, 380 empresários no evento. Aí me ligaram, né? Passei meu cachê, poxa, Rony, não tem como fazer um desconto? Falei, não vou cobrar nada. E a pessoa olhou pra mim, mas como assim? Tu tá com 380 oportunidades na minha frente em Bento Gonçalves. Estive lá semana passada. Tu entende? Então, tem que ter essa visão estratégica também, que às vezes não é só dinheiro. Tem outras coisas envolvidas ali, né? Não. Cara, tu tem um espaço para 380 empresários. Para me ver falar. Para dar o teu recado. Eu vou vender umas 5, 6 palestras. Pelo amor de Deus, cara. É essa visão que as pessoas às vezes não têm. E aí vai se matar para marcar um horário com esse mesmo empresário que está lá te assistindo. Vai gastar um monte de energia, um monte de dinheiro, vai pagar daqui a pouco uma diária de um hotel, a gasolina, o deslocamento, o tempo, que é o nosso bem maior, o nosso tempo. E não vai gerar o impacto que tu geraria falando na tua palestra. Verdade. Então é isso que as pessoas não enxergam. O custo-benefício da coisa. O que vale a pena botar a tua energia? Vale a pena eu ter uma equipe com cultura, pagando bem e feliz? Ou vale a pena eu querer economizar no pagamento de uma funcionária que ela vai estar lá olhando o relógio quanto falta para ir embora? E ainda não produzindo ainda. Produzindo nada. Mas aí tu que sabe onde é que tu quer ir, onde é que tu quer chegar, o que tu quer fazer. É que as pessoas não têm essa visão de médio e longo prazo. É tudo imediato, é tudo para ontem. Aí o que acontece? Se atrapalham. E perdem oportunidades. Várias. Tu sabe que eu jogo tênis, né? Sim. Minhas melhores reuniões são na quadra de tênis. Às vezes tem cliente, fosse 5 horas, estava jogando tênis. Estava com um empresário, com um amigo meu, com alguém que me gera valor. Entendeu? Com alguém que me gera valor. Às vezes não é nem para vender nada, é para escutar o que ele está fazendo, para que eu possa agregar valor à minha vida. É que as pessoas acham que às 5 horas tem que estar no escritório, suando, achando que aquilo lá tem que estar aqui. Cara, tu não tem que cumprir o horário dentro do escritório. O meu dia começa às 5 da manhã e acaba quando eu vou dormir. Mas por quê? Porque eu estou comprometido com o meu propósito de fazer o quê? Ter uma qualidade de vida, a minha família, a minha saúde, a minha empresa, a minha cultura, o meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento espiritual. Como é importante. O tempo com a Dona Mota, para mim, é muito importante. Mas tu acompanha a Jana nos Jogos do Brasil de Pelotas? A Dona Mota é a cachorrinha, mas acompanha a Jana também. A Dona Mota é a cachorrinha. Tá. Achei que era a Dona Mota CEO da... Não. A Dona Mota... Eu preciso ter 30 minutos conversando com a Dona Mota por dia, com a cachorrinha. Sabe que eu troco muito com a Dona Mota, né? É mesmo? Eu troco muito com a Dona Mota. E ela, só no olhar, ela conversa comigo. As pessoas acham, cara, esse cara é maluco. Não, não é. Começa a valorizar teus momentos mais simples. Tem uma outra frase muito legal. Essa é lá do Rio de Janeiro. Difícil é fazer o fácil. Verdade. Valoriza os pequenos momentos, aquele momento de troca genuína, aquele momento de troca da alma, sabe? Que tu olha dentro do olho e tu vê o brilho. Eu vejo o brilho no olho da Dona Mota. E ela só, uau, pra gente. Não, ela só fica te olhando. Ela não precisa. Ela não precisa coisa falar, linda. Só te olhando. Cara, são certas coisas que vai dizer, cara, mas o que tá falando de podcast, de negócio? Não, cara, eu não tô falando de negócio. Não, eu tô falando de vida, entendeu? Exato. A tua pergunta foi, como é que tu fez para chegar até aqui? Assim, cara, sendo simples. Tu nem vai olhar não olha para trás agora, não olha para trás. Entra aqui. Vou apresentar para vocês aqui, gente, eu vou entrevistar ele também, tá? Em algum momento. Agora a coisa ficou grande. Só aparece aqui pro pessoal ver
conhecer, que já falamos em ti, tá? Aqui. Ele tá aparecendo na câmera? Pega tudo que é câmera. Ele tá aparecendo na câmera ou não? Vai lá, pra cá. Olha Aí, aqui, ó. Sérgio Cogói, né? Esse aí é um presente que a vida me deu, um irmão que a vida me deu. Olha aí. Meu tá? amigo de infância. Né? Jardim de Tá aqui o infância. culpado, ó. O Mauro culpado é disse, culpado é o Mauro é, disse é. que tu tem o mesmo tamanho desde o jardim de infância, tá? O coração que só cresce. Assim, só cresce o coração, cresce a alma. Só a cabeça, né? O cérebro. Mas assim, Bom, ó, né? Serginho, Cheio de informação. em breve tu vai estar aqui sentado também, podcast, agora maravilha. aí em março, né? Pode ser. Pra ser entrevistado e transmitir todo o teu conhecimento aí. Foi um Não, prazer vamos- te ter aí vamos hoje. bater um papo aí. Eu vou Certo? ficar por ali. Tá? Falamos depois. É isso aí. Falamos depois. Gente, Obrigado, Serginho. nosso podcast, como vocês podem ver aqui, ele é inusitado, né? É um podcast de família. De família, né, cara? Mas Só pra atrapalhar. capaz, nunca atrapalha. E é o vice-presidente da entidade, né? Ele que é o Vice-presidente de chefe. FEComércio, tu Ele vê. ele é o chefe, a gente tem que respeitar o Não, quem chefe. manda nesse negócio é ele, que vai ficar bem quietinho, né? Mas a questão da espiritualidade, sabe? Eu comecei a estudar espiritualidade de 4 anos, mas comecei a aplicar a espiritualidade mesmo nos últimos 90 dias aí, 120 dias, né? E o quanto é importante, né? Ah, É muito. importantíssimo, né? E a espiritualidade não é só... Não é religião, velho. Não é religião. É conexão com o com cara divina, lá de cima. divino. E tá lá. Ontem O cara tá lá, o cara tá lá. eu, Eu tenho essa certeza, entendeu? Tu sabe que ontem eu tava em Quaraí, né? Ontem Quaraí foi a cidade mais quente do Brasil. 44 Derretesse. graus e tava marcando 50 graus lá nos termômetros do Sicredi, né? E uma hora eu falei pra plateia assim, gente, pergunta pro Ronan, por que ele acredita em Deus? Por que Deus existe? Aí a plateia perguntou e eu disse, gente, porque eu estudei tudo também que diz o porquê que Deus não existe. Sim. Eu estudo os dois lados. Sim. E aí eu pude ver que sim, Deus... Quando existe uma conexão espiritual, as coisas acontecem. Muito Para acontece demais. te libertar. Então, outro dia, uma pessoa falou assim para mim, Ronan, nem tudo que o teu coração quer é o que Deus quer. Então, o que Deus quer é que tu cumpra a missão dele. E a gente só consegue ver isso quando está conectado com o espiritual, né? Com amor, Perfeito, gratidão, perfeito. alegria. E normalmente as pessoas só buscam isso quando estão com um momento de dificuldade, né? Sim. Eu, desde pequeno, eu busquei isso, entendeu? E tive exemplos dentro de casa, da minha própria avó, enfim. Minha avó, de 9 vezes. Ela foi importante para ti, né? Foi muito importante, foi muito exemplo, entendeu? Muito exemplo de família. Ela é mãe da tua mãe? Mãe da minha mãe. A mãe do meu pai eu não conhecia. Deixa Ela eu te faleceu contar, muito então, nova. uma coisa da psicologia que a gente fala muito da neurociência. Tu já esteve no útero da tua avó. Pode ser. Por quê? A tua mãe esteve no útero dela e na formação do embrião da tua mãe também Sim. tu tava lá. Na hora que formou os óvulos da tua mãe, tu já tava lá. Então, Lá quando ela nasceu com 9 meses. Então por isso que a gente tem uma conexão muito forte com a avó materna. sim. E aí, desde pequenininho, eu sempre tive aquele negócio, obrigado pelo dia, bom dia, obrigado pelo... Sabe? Mas não era uma coisa assim, do nada. Cara, é uma coisa genuína. É uma coisa que vem de dentro, entendeu? De tu, porra, obrigado, obrigado. Eu sempre sinto que tem alguém me carregando. Nos momentos mais difíceis, eu sempre sinto que, cara, alguém está me carregando aqui. Alguém está iluminando esse caminho aqui para eu chegar lá. Eu vou cruzar isso aqui. Tem uma luz. Eu nunca estou sozinho. E isso me fortalece. Sim. Porque às vezes o cara é humano. Às vezes tu sente medo, tu sente insegurança, tu fica naquela, vou, não vou. Cara, mas vai. Tudo tá no desapego, Mauro. Tu identifica a emoção e desapega da emoção. A emoção, ela é material. Bom, tu já tivesse momentos muito, muito grandes nesse mundo, né? A tua missão é grande. Sim, já tive. Chapecoense, tive enchente. Agora o problema que eu tô passando, que eu falei ali em off pra ti, né? Sim. Então, Não, cara, tudo isso... tudo é evolução. Mas tudo isso, tu tem força pra carregar essa tua Mas cruz. lógico. Porque senão tu não toca essa cruz. É que Deus...
Jesus, quando ele vai pro deserto, né? Isso e aí. ele é tentado pelo diabo várias Sim, vezes. várias vezes. Né? E ele consegue. Então, ontem, quando eu abri a Bíblia, né? Olha que engraçado, eu abri a Bíblia e caiu exatamente ali, né? Onde tu precisava escutar. Onde eu precisava A Bíblia ler. tem muita resposta. Não, e interessante que bem aonde eu precisava. Aí eu leio também o Livro dos Espíritos, né? Sim. Um dia antes eu tinha aberto o Livro dos Espíritos. Fazia alguns dias que eu não tinha, uns 20 dias que eu não tinha aberto para ler, porque ele tem uma explicação bíblica de Jesus, mas diferente da Bíblia, né? Sim. Uma linguagem mais simples. Aí quando eu abri, eu li assim: por que tu deixasse esse livro de lado tanto tempo? Cara, é uma porrada, tá? Aí eu abro a Bíblia... É só um te liga. Aí eu abro a Bíblia ontem, né? Pensando assim, no meu deserto, meu problema é que eu tô e tal. Quando eu abro, aparece exatamente a questão do deserto. Então, isso não é... Tu não isso tá conectado comigo, tipo assim, Não. chega mais próximo, chega mais próximo. Existe a conexão. Não, mas tu tá... Vem cá. Vem Exato. cá que eu vou te mostrar o caminho. Exatamente. Aqui tá o caminho. Exatamente. Porque se tu não, tá é um negócio de conectado, religião, não vem. cara chato de religião. Não. Não é, porque isso aí ajuda. São sincronicidades, que é uma das leis da universais. A tua ideia, o pode ser, é ajudar. Lógico. É tentar mostrar um caminho com a gente como eu, que já passou por várias situações e que tá indo, tá chegando, tá evoluindo. Que nem tudo foi... Não tem nada de... Me conta, quais foram os perrengues que tu teve? Como é que tu venceu? Eu tive muito perrengue. Assim na empresa? Cara, assim, ó, eu comecei a empresa, o meu primeiro perrengue. Existia o polo naval lá na minha região e não tinha mão de obra. Rio Grande ali, né? Rio Grande. Eu trabalhava 20 horas por dia. E dormia de sobressalto porque eu sabia que tinha um monte de coisa para fazer. Eu fazia tudo na empresa. Aí contratei uma menina, depois 2, depois 3, mas assim, não conseguia gente porque qualquer saláriozinho no polo naval era 3 vezes que eu conseguiria pagar e que era o mercado. O troço estava completo, tanto é que depois acabou aquilo lá e nunca mais voltou. Agora parece que estão querendo retomar, mas enfim, isso é um outro assunto. Esse foi meu primeiro gargalo. Depois, meu segundo gargalo. Ter a coragem de dar um próximo passo de crescimento, de agregar novos produtos, novas pessoas e desapegar do operacional. Não consegue crescer estando dentro da empresa apagando incêndio. Só consegue crescer desapegando do operacional, botando gente competente para fazer o operacional, porque a responsabilidade é toda tua, e tu ir em busca de novos desafios, novas oportunidades. Segundo desafio. A empresa evoluiu, cresceu, nós aumentamos a sede, aumentamos o número de pessoas. Quando estávamos próximos de completar 10 anos, festa armada, tudo certo, entrou a pandemia. Aí eu olhei e disse, agora, tudo novidade, pega tudo, vai para casa. Nunca tinha tido aquela experiência, mas eu tinha tido o feeling de ter trocado um sistema antes. E eu estava preparado para a pandemia, porque eu estava totalmente integrado com meus fornecedores, que eram as seguradoras. Conseguimos evoluir na pandemia. Voltamos, aquele negócio de home office começou a voltar o pessoal para o escritório, começou a crescer, começamos a contratar mais pessoas, a enchente. Meu Deus. Cara, foram vários desafios. Não, os últimos... Os últimos 5 anos foi uma loucura. Eu coloco... Entre eles, as secas lá na minha região, que a economia, a nossa região muito agrícola, a nossa economia lá também teve um baque bem grande. Foi muita porrada Muita porrada. desde a época da greve dos caminhoneiros. Desde então. Aí teve o ciclone e coisas grandes, mas menores. Perto de uma pandemia, o ciclone foi pequeno. Tu imagina, o ciclone foi pequeno. Antes não tinha tanta... Não. Nós estamos numa briga energética, numa briga espiritual. É loucura. Tá muito forte os últimos anos, assim, né? Bom, Eu brinco, Mauro, que daqui a pouco, se nós estivermos aqui, alguém a sair correndo, tá caindo o meteoro, eu não me assusto. Não, eu não me assusto mais. Bom, aí moral da história... Já passados vários perrengues. Já passei por vários perrengues. Mas perrengue todo mundo vai ter, tá? O importante é tu levantar rápido. Toma um relho, levanta. Toma um supapo, levanta. Deu um problema, resolve. A tal da procrastinação.
Isso é uma coisa que não dá para deixar. Cara, deu, resolve. Tipo, estanca o sangue. Ah, tô com uma ferida aqui. Fecha. É isso. Eu acredito que o segredo é não deixar a coisa ruim ir adiante. Tem coisas que tu não consegue controlar. Uma pandemia tu não controla. Lógico. Mas tu consegue lidar melhor com ela. Eu conheço muitas pessoas que na pandemia entraram em depressão, choraram, espernearam, gritaram. Mas tu sabe que não tem problema tu chorar e espernear Não. 2 dias. Mas depois tu tem que Mas pegar por 2 dias. Exato. É que tá. Mas aí a parte do te levantar não teve. Não, não é o que acontece contigo. Como é que tu reage com aquilo que acontece? Sim, mas aí que tá. Como é que tu reage? Pensando positivo. Buscando a energia boa. Trocando com quem tem energia boa. Se for preciso pedir ajuda. Pede ajuda. Mas eu sou o primeiro a pedir ajuda. Sim. A Jana, minha esposa, ela brinca comigo. Cara, eu nunca vi ninguém ficar pedindo informação de trânsito. Por exemplo, chega numa cidade, onde é que fica tal coisa? Ninguém pede informação. Eu peço. Não tenho vergonha de pedir informação. Eu não sei tudo. Tá certo? Mas é isso. É nesse sentido as coisas. Tu não ter vergonha de pedir. Não tens que ter a humildade de saber que tu não sabe tudo. Saber que tu não sabe tudo é redundância, né? Mas é isso. Tu não sabe tudo, tu tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre respeitando quem já passou por aquilo que tu quer fazer. Digamos, eu quero chegar lá. Pô, o cara que já tá lá, como é que será que ele fez? Cara, humildade. Ronan, tu já tá aí, velho, como é que tu fez? Ou pega um livro e vai ler quem já fez. As pessoas não leem mais. Não, e o chat GPT agora com a face... Tu tá usando o chat GPT? Direto, na primeira página. Mauro. Já fiz treinamentos, tudo, porque eu sou da turma antes de computador, né? Sim. Tudo eu tenho que aprender. Você pega o chat GPT e fala assim, você conhece o livro XYZ? Conheço. Me faz um resumo dos principais tópicos. Pronto. Impressionante. Tu não precisa mais ler o livro inteiro. Velho, eu montei todo um planejamento estratégico comercial do time externo da Mauro Moto Seguros. Quem fez foi o chat GPT. Eu só aferi. É inacreditável. Dei pra galera lá, a galera começou a executar e começou a bombar. Não, e tu tá aqui conversando com o cliente no telefone, jogou uma objeção, tu joga ali, ele já te dá... Só que o que muita gente não tá se dando conta é que para tu conversar com o chat GPT, tu tem que ter conteúdo. Ah, perfeito. Aí engenharia, chama-se engenharia de prompt. De prompt. Tu tem que fazer a pergunta certa. Porque se tu perguntar atravessado, ele vai te dar uma resposta atravessada. Sim, tu tem que saber ligar. E se tu não tiver conteúdo para perguntar para eles, conhecimento, cara, tu vai fazer uma coisa ruim. Tu vai fazer uma coisa... Ele vai te dar um retorno ruim. Por quê? Porque tu não soubesse perguntar para ele. Então... tudo voltamos lá pro início. Velho, te qualifica. Até para perguntar pro chat GPT, tu tem que te qualificar. Não tem mágica, não tem almoço grátis. Não tem. É isso. É verdade, verdade. É isso. Não tem almoço grátis. E as pessoas, elas estão cada vez estudando menos. Muito menos. Cada vez indo buscar informação... que não é relevante. Isso é uma outra coisa, tá? Isso é uma outra coisa que eu implementei lá na Mauro Moto Seguros. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Ganha pontos quem lê. E eu coloquei a minha biblioteca pessoal à disposição. Agora mesmo tinha uma menina em férias, ela me mandou uma mensagem assim, Mauro, tu tem o tal livro? Eu tenho. Tu me empresta para eu ler? Eu disse assim, eu te empresto, mas a norma é a seguinte... tens 30 dias para ler e para me devolver. Ah, mas eu não sei se eu consigo. Consegue, se tu botar prioridade, tu consegue. Porque não adianta eu te emprestar um livro, ficar 6 meses lá, ler uma página por mês. E uma coisa que eu aprendi agora ao longo dos últimos 90 dias é largar um pouco de mão isso aqui. Não, larguei de geral. Tá, eu vejo, porque é uma questão profissional, tem que postar e tal, responder o que tem que responder, mas aquela coisa, TikTok, não tô mais olhando TikTok faz mais de 40 dias. Mas olha aqui, tu tem que dar prioridade para as tuas prioridades. Ponto. Não tem. Tu não consegue atender tudo, todos, ao todo tempo. O mundo tem muita distração e se a gente não manter o foco, a concentração, porque foco é vontade, concentração e evitar distrações, né? Sim. São os 3 elementos do foco. Se tu não evitar distrações, a gente tá aqui, daqui a pouco Tu é tá humano, ali. velho. Cara, enfim, o cérebro, o que ele quer é se dispersar.
Exatamente. E hoje, por que a quantidade de pessoas com TDAH é enorme, né? Sim. Porque tem muito estímulo. Muito. E aí Desde é um pequenininho. bombardeio de estímulo e... Cara, isso que a gente não sabe como é que vai vir essa nova geração aí, né? Essa geração nascida de 2015 para cá, que hoje está fazendo 10 anos. A gente hoje está entrando no mercado de trabalho a geração que nasceu em 2005, 2006, 2007. Que foi ontem, né? Uhum. E lá se vão 18 anos. Quando a menina essa me deu a carteira, eu olhei, cara, 2007. O que eu tô fazendo em 2007? Cara, já tinha feito tanta coisa em 2007, quando ela nasceu. Já era casada com a Jana ou não? Não, casei em 2008. Não, 2012. 2008 eu conheci a Jana. Lamento muito, Jana. Todo esse tempo com esse cara. 2012. 12 do 12 eu casei com a Jana. Olha que data. 12 do 12 do 12. 12 do 12, casei com a Jana. Agora fez 12 anos em dezembro. Maravilha. Então a Mauro Mota vem depois da... A Mauro Mota vem depois. Eu conheci a Jana em 2008. Então, Jana, foi tu que deu o golpe do baú, então. A Jana estava estudando na época para a prova de qualificação do doutorado lá da Epidemia. A Jana é epidemiologista. E ela me incentivou muito. Ela é só só. Nossa Senhora. Epidemiologista. Eu também custei a entender, primeiro a falar, e depois quem faz o epidemiologista? Depois da pandemia me mostrou. No Covid ela deu entrevista, ou Jana? Muita entrevista? Nutricional, tá certo. Bom, aí moral da história. Jana estava estudando para a prova de qualificação do doutorado, ela já tinha feito mestrado e me incentivou. Tem que estudar. Cara, eu comecei a estudar, comecei a gostar, já era formado em administração de empresas. Quer dizer, a parte de legislação foi a que mais eu tive que estudar, porque de resto eu já tinha conhecimento de 20 anos de mercado, do dia a dia. E tinha administração de empresas, quer dizer, contabilidade, finanças, estudo, eu já dominava. E fui fazer a prova, e era uma prova bem difícil, eram 48 tópicos, e uma que tu rodasse, tu eliminava. Tu saía fora, tu perdia todos. Eu passei de primeira nas 48. Ô, garoto. Aí foi aquela festa, porque ela passou na qualificação do doutorado, eu passei para corretor de seguros, isso foi em 2008, 9 ali naquele gap. E em 2010 nós montamos a Mauro Mota Seguros, está fazendo 15 anos. Maravilha. E ela foi dar aula na universidade, na Católica, e depois, na pandemia, passou no concurso e foi para a universidade onde ela se formou, que foi a Federal. Hoje ela dá aula no Centro de Pesquisas Epidemiológicas, que foi onde ela fez toda a formação dela. Bacana, né? Sim, sim. Então, lá em casa foi isso, mas também foi, cara, foi tudo natureza. Eu me lembro de estudar para essas provas no meio das fantasias de carnaval. A minha sogra gostava muito de... A Jana gosta muito de carnaval, ela desfilava em escola de samba. Cara, eu estudava no inverno, no meio das fantasias, e, cara, não teve moleza, como ela também estudava. Cara, a gente... Foi a luta. Quem olha assim diz, pô... que barbada, epidemiologista, empresário, tá lá, 2, 3 empresas. Cara, não foi bem assim. Se tem alguma coisa que eu possa dizer, que eu possa agregar, que eu possa ajudar alguém, é isso. Luta, mas luta todo dia. Não esmorece, porque não é bem assim, literalmente. É difícil, é dureza, tem muita pedra que tu tem que tirar do caminho. E desde as bem pequenininhas às bem grandes, todas vão ter que sair para tu passar. E é isso. E não adianta. E depois que tu chegar aqui, com esse privilégio de estar conversando com o Ronan Maires... que isso, cara, aí sou que a tua ainda. responsabilidade só aumenta. Porque as pessoas estão te vendo, estão dizendo, pô, esse cara aí, cara, tem que seguir. Agora eu vou ter que iluminar o caminho de mais gente. Porque agora a minha responsabilidade aumenta porque, cara, eu fiz. E agora eu vou ter que iluminar alguém para fazer. Porque agora não é só o fazer. Tu tem que... Deixar o legado. Deixar o legado. E essa questão do legado é importante, né? Porque o que é o legado? O que é o legado? As próximas gerações olhar para trás e dizer, poxa, aqui na cidade... Alguém, assim como a gente olha hoje o fulano, o Beltrano, o Ciclano, porra, esses caras fizeram... Eu também quero que um dia lá o esse aí fez. Como é que ele fez?
Aí nós voltamos lá. Como é que ele fez? Tomara que alguém se inspire e que apanhe menos do que eu apanhei. Sim, sim. Mas Que com os meus exemplos, ele possa ter um percurso mais tranquilo. E te ouvindo assim, eu vejo que tem algumas coisas pilares aqui, né? Tem muito eu sei que o pessoal não gosta muito que eu fale esse termo, né? Que os coaches no Brasil prostituíram, mas chama-se é um termo científico, mindset, né? O teu mindset é campeão, porque está estruturado de uma maneira focado no resultado, né? Você tem a questão da gestão de pessoas, que é um pilar importantíssimo para ti, aí entra ali cultura organizacional, liderança, valores éticos, enfim. E tem também a questão o teu produto é focado no cliente, né? No cliente. Então, por exemplo, tu falava para mim antes, entrega. a análise de risco diferenciado, né? Tu falava sobre mitigar riscos, enfim, né? Sim, cara, Como é que tu chegou a essa conclusão de que tu podia fazer diferente, assim, para esses clientes? Porque seguro parece ser tudo igual, mas a Mauro Mota não é igual, ela é diferente, né? É que o que acontece? Também a história do ter muitos anos de mercado, a gente já vem vendo bastante coisa ao longo desses anos todos. Cara, se eu fizer assim, o meu resultado vai ser esse. Mas se eu fizer diferente, eu vou buscar um resultado melhor. Uhum. Então, o difícil é fazer o fácil. Eu tenho que simplificar esse processo para quando chegar lá no dia do sinistro, a coisa fluir. Não ter tranqueira. Só que para isso tu precisa o quê? Comunicação, relacionamento. E principalmente, eu preciso mitigar risco. Eu trabalho com risco. Então eu tenho que mitigar risco. Como é que eu vou fazer uma mitigação de risco? Assim como eu faço com a minha vida. Eu vou fazer um planejamento. Eu vou buscar os gargalos da operação que eu vou proteger. Ver como é que eu posso fazer uma preventiva disso tudo. Para poder adequar o melhor serviço para o cliente. E, obviamente, com custo menor. Porque se o cliente proteger o risco dele, a seguradora vai olhar de uma forma diferenciada e vai cobrar menos para proteger aquele risco dele. Então, é o ganha-ganha. A seguradora ganha porque o risco é menor, o cliente ganha porque gastou menos para proteger e gastou menos de seguro porque o risco está protegido. E todo mundo ganha na hora de um sinistro, que o sinistro vai ser menor. A seguradora paga menos, o cliente se incomoda menos e recebe mais rápido. Então é o ganha-ganha. E uma coisa que eu... montar uma estrutura onde todo mundo ganha. Pois é, tu pega todos esses stakeholders e conecta num propósito só. Tu já lesse aquele livro Como Chegar ao Sim? Já. Eu não li, mas escutei ele. Escutei. Nas minhas idas eu vou escutando, né? Ali reza isso. Cara, todo mundo tem que sair ganhando numa negociação. Onde tiver um perdendo, vai ter alguém descontente. Então, onde todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. E é isso. É isso que eu me proponho a fazer. Eu me proponho a fazer, a criar um cenário onde todo mundo ganha. Eu trabalho com risco. Quando o cliente chega em mim, é que ele já está com sinistro, ele já está com alguma perda, seja de vida, seja de patrimônio, seja lá o que for. Ele já está com problema. Então a gente tem que minimizar isso tudo. Mas tem que ter muita empatia, né? Muita, mas como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma preventiva. Isso é que nem saúde. Se tu fizer exame regular, a tua chance de ter uma doença grave é bem menor do que tu nunca faz exame. Aí quando tu vai ver, tu já está com um baita de um problema. A situação é essa. Eu avalio da mesma maneira. Fazendo uma preventiva, trabalhando com planejamento. Meu pai era professor de planejamento estratégico, né? Sim, tu me deu um livro. Pena que eu não tenho mais o livro, molhou, né, Maurício? Mas vou te dar outro. Por favor, vai né? ser um prazer. Era ótimo o livro dele, bem atual. Sim. Ele deve ter escrito há muitos anos, Ele é né? atemporal, aquele livro. Sim. Ele é a base da administração moderna. Da administração moderna. É a base, é a teoria. Agora, tu tem que pegar, é como a Bíblia, tu tem que pegar e executar. Você tem que executar aquilo ali. Se tu seguir o passo a passo, a tua chance de dar certo vai ser bem maior do que tu fazer de qualquer jeito.
Apaga Sim. um incêndio aqui, apaga um incêndio ali, volta um pouco, dá um passo para frente, dá 2 para trás, cara, aí não vai. É melhor, voltamos à nossa conversa do Kaizen. Um pouquinho cada dia, sempre para frente. Ciclo da excelência. Mas aí tu tem que estar organizado para isso acontecer. E é isso que eu busco. Planejamento, organização, cultura e principalmente entregar o que eu me proponho a entregar. Eu acho que é isso. Eu acho que se existe uma fórmula do sucesso, é isso. Mas assim, ó, tudo isso tu falou é perfeito, mas eu vejo que a tua grande habilidade é os relacionamentos, né? Sim. E relacionamento com o cliente, relacionamento com os funcionários, relacionamento com parceiros. Uma coisa que tu me falou também em off ali, que muita gente não faz. É o relacionamento com quem precifica também, né? Claro! Porque eu escuto tu falar e escutar, eu vejo, né? Tu tá no evento da Tóquio Marine, tu tá no evento da Porto Seguro, tu tá ali, tu é Sim. amigo de todo mundo e Sim, facilita tudo isso, né? Não, sim, o relacionamento facilita muito, mas o que acontece? As pessoas focam muito no comercial, né? No vender. Mas como é que tu entrega o que tu vendeu? Quem é que faz a precificação? Quem é que faz a análise de risco? Quem é o cara que faz o processo indenizatório no dia do sinistro? Então, o que eu faço? Voltamos à prevenção, ao planejamento. Eu vou conhecer essa galera, não no dia do sinistro, mas eu conheço antes, no evento da seguradora. Como é que eu faço para fazer uma prevenção para o meu cliente, para quando Sim. chegar aqui em ti, chegar mais macia a situação? Ou menos caótica. Tu já a situação. sabe, tu já conversou com a pessoa. Eu já sei o passo a passo. Aí quando tu vai entrar em contato, ó, aqui é o Mauro Mota, conversei contigo. É outra conversa. É outra conversa. É outra... Tá. Porque eu não tô ligando pra ele pedindo alguma... Não, eu já conheço o cara, Tem um ele já me conhece. relacionamento, né, ali, né? Exatamente. E eu acho que isso aí faz muita diferença em relação à fluidez das situações. Lógico. É a mesma situação, tu te relacionar com o cliente. Cara, o cara já te conhece, já confia em ti, já tem um relacionamento. É mais tranquilo dele fechar um negócio contigo. Mesma situação do cara da seguradora. Ele te conhece, ele sabe da tua ética, ele sabe do que tu tem uma equipe formada, ele sabe que o processo vai ser mais tranquilo. O relacionamento é outro, a entrega é outra. Então, é uma somatória de situações, de relacionamentos, de conexões, que no final gera o resultado. É que as pessoas são muito imediatistas, né, Ronan? As pessoas querem assim, pisquei o olho e tem que ser. Isso eu vejo muito na área de corretagem, né? Corretagem de casas e tal, né? Eu dei palestra esses dias, dou muito treinamento, né? Mercado imobiliário. Os caras estão focados em vender logo e... Enfim, não é assim. Tem que ter relacionamento, Sim. Tem que ter conversa, tem que ter troca, tem que ter cafezinho, tem que pegar o jet ski e ir pra lagoa com os caras. E como é importante o cafezinho, né? A gente foi dar falta do cafezinho na pandemia. Quando a gente não podia tomar o cafezinho, que era tudo online, era tudo dentro de uma tela, aquela coisa... Papum, com horário marcado. Não, e é outra coisa, você não tá... o cérebro humano, segundo a neurociência, né, e a psicologia, ele só interage quando tem isso aqui, ó. Olhando. Tu consegue na tela, mas tu tem que olhar pra câmera e tu olhar pra câmera também para que haja essa interação. Só que aí tu tá olhando para baixo para te ver ali o teu rosto. E outra situação, no momento, se nós estivéssemos gravando esse podcast... online, eu lá em Pelotas, tu aqui, ou tu em Canoas, cara, nós gravaríamos. Mas coisa boa. A energia? Não, e trocar energia. E ontem a gente conversou, e marcou o almoço, e se encontrou no restaurante, e toma um cafezinho, e bate um papo antes, e como é que tu tá, e posso te ajudar em alguma situação. É isso aí. Cara, faz toda a diferença isso tudo. Toda a diferença. São relacionamentos, são conexões, são energias. Cara, é que as pessoas não entendem, é muito imediatismo, né? E querem que o resultado aconteça do imediatismo. Cara, não funciona assim. Isso é que nem um relacionamento. Casamento, com as meninas da corretora, cara, todos os dias tu tem que botar uma aguinha na planta, botar um adubo... sabe? Fazer alguma coisa, um sorriso,
uma palavra de carinho, uma gentileza, porque, cara, senão não vai rolar. Só naquele negócio, tchê, tem que ser assim. Não vai rolar. Não funciona. Não funciona. Ainda mais com essas novas gerações agora. Não funciona, porque aí o cara vai dizer, pô, esse chato tá querendo que eu faça isso, e aí tu entra ali no Instagram, tá a pessoa lá na Praia das Maldivas. Quem é a pessoa mais legal? Quem tá na Praia das Maldivas ou o cara que tá te fazendo uma cobrança? Ai, ai. É isso. Então, tá aí todo o diferencial da Mauro Mota, né? Cara, assim, ó, se tu me perguntar qual é o teu maior diferencial, cara, eu consegui, durante esses anos todos, primeiro o Mauro pessoa, o Mauro CPF, e agora eu consegui transferir isso para Mauro Mota Seguros, que é o Mauro CNPJ, cara, ter essa conexão genuína com as pessoas. Sim. Eu acho que o principal é isso. Aí tu agrega tecnologia, tu agrega conhecimento, tu agrega, mas agora as pessoas... Cada contato que você tem com as pessoas é uma oportunidade de você criar maior conexão. Cara, são as pessoas. Que maravilha. São as pessoas que compram, são as pessoas que vendem, são as pessoas que entregam, são as pessoas que riem, são as pessoas que choram, são as pessoas que doam, são as pessoas que recebem. São pessoas. O IA não vai substituir pessoas. Mas uma pessoa com IA vai substituir a pessoa sem IA. É a evolução. É o crescimento. É o agregar uma coisa nova àquilo que já deveria ser o óbvio e que parece que não é. Tem pessoas muito atrasadas, Ronald. Tem pessoas que não conseguem se conectar com pessoas. Tu imagina com IAs. Ou tem pessoas que, pior, se conectam com o IA e não conseguem se conectar com pessoas. Então, nós vivemos numa era que tem muita coisa envolvida. E aí, Mauro, só deixa eu dar um ponto aqui, dar uma vírgula, né? A gente tá falando de gente, né? Tem que gostar de gente. Tá, tem que gostar de gente. O principal é gostar e as de pessoas gente. não querem mais vender, não querem mais se relacionar. Não querem. É um problema gravíssimo. Cara, eu conheço jovens que não saem de casa. Eu conversei outro dia com uma pessoa da minha família e eu não quero mais vender, eu não aguento mais vender. Eu falei, meu Deus, é a única profissão que ela vai existir. Não, e outra, é uma profissão, cara, linda e que te dá oportunidade de crescimento como nenhuma outra. Sim, tu vende, tu ganha dinheiro, tu aprende com o outro. E tu te relaciona com um monte de gente. Quer coisa melhor. E aí tu aprende pontos de vista diferentes, evolução total, Tudo. total. Eu tenho uma grande bênção, uma grande felicidade que no meu trabalho eu consigo me conectar com pessoas de tudo que é tipo. Sim, é só sair contigo em Pelotas aí. Cara, não saiam com o Mauro Mota em Pelotas, que não tem como. Você perde o horário de evento, tu perde o horário da consulta médica, porque todo mundo ataca o Mauro Mota em Pelotas. Mas, cara, assim, ó, tem pessoas financeiramente bem, financeiramente maus. Energeticamente bem, energeticamente maus. Esportistas sedentários. Lúcidos, nem tão lúcidos. Mas todos precisam de seguro. É uma coisa engraçada. Tu pode comprar um seguro, um telemedicina de R$3 por mês, ou tu pode comprar um seguro industrial de 300 mil. Eu tô lá com a Elisandra, coitada da Elisandra, me manda mensagem. Eu não consigo fazer a entrevista com não sei se é a Tóquio. Do seguro de vida? Seguro de vida, eu não consegui ainda. É uma fase que é importante. Não, eu tenho já um seguro, eu quero fazer outro, né? Sim. Até eu te perguntei esses dias, pode fazer vários seguros, né? Pode agregar. E eu quero fazer um novo seguro, eu já tenho um pela Nubank, agora quero um pela Mauro Mota, mas tá difícil a gente fazer com que a entrevista da a seguradora... entrevista, é uma porque... telemedicina, mas é uma fase, é rapidinho. Mas a gente não consegue agendar. Fazer agenda. A agenda, porque eu tô sempre naquela correria e o horário que eles podem eu não posso e não fechou. Então, de repente, agora sem ser na semana, na outra, eu consigo, então, fazer Maravilha. E tá assegurado, porque a gente tá sempre viajando, né? Você imagina, né, Mauro? É muito arriscado, a gente viaja o tempo todo, Sim. carro, é avião,
tá sempre na rua e é uma maneira de você deixar uma segurança para a família caso alguma coisa aconteça, né? E eu sei bem como é que é, e agora eu tô tendo a grata satisfação de estar aqui contigo aqui na FEComércio. Porra, Porto Alegre é uma cidade que eu adoro Porto Alegre, desde sempre eu venho para Porto Alegre, e que a gente não estava vindo muito. Sabe que com essa função da enchente, Porto Alegre, região metropolitana, foi muito castigada. E o aeroporto fechou, né? E aí todos os eventos que vinham para Porto Alegre, a galera não conseguia chegar nem conseguia sair. Então, lá na minha região, lá em Pelotas, o aeroporto bombou. Sim. Então nós estávamos indo direto para São Paulo. E estava pulando Porto Alegre. Agora, ontem eu estava conversando com a minha esposa, falei, que legal tá Porto Alegre, né? Tá voltando até aquela vida, a orla, aquele movimento. Não, tá linda a orla, gente, linda. hoje eu vou pro futebol, enfim, tá... Hoje tem Brasil de Pelotas e Inter. Brasil de Pelotas e Inter. Nós vamos o Inter é um problema. O Inter a gente não sabe se... Eu sou colorado, sabe? Eu né? sou chavante. É. O Inter, eu brinco sempre, né? Que a gente não sabe se começa o ano campeão do mundo é rebaixado para a segunda divisão. Nunca. É uma incógnita. É uma incógnita, né? A cultura do Internacional é essa, né? Os valores. Nós estamos ali bem próximo do Beira-Rio. É bonito de noite. Sim. Cara, o Inter é um clube muito grande, né? Um clube campeão do mundo, um clube centenário. Eu acho que tem tudo para ir em frente. Tem que ter gestão, né? Gestão baseada em valores, né? Em cultura, né? Isso. Mas o problema é que o clube de futebol, ele é muito parecido com prefeitura, governo do estado. Sim. Você vem para implementar uma cultura é 2 anos. Aí você implementa uma cultura, só tem mais 2 anos de gestão. Sim. Tá? Quando Você não eles consegue dar sequência. né? Aí troca o governador, troca o prefeito, entra uma nova cultura. O Internacional é a mesma coisa. Sabe que o Grêmio ele já tem uma cultura mais... O Grêmio já dá um segmento maior. Porque né? tem um CEO, tem alguém por trás que cuida disso. Lógico, tem 2 empresas no Grêmio. Tem o guardião da cultura. Tem o Grêmio administrativo, base, enfim, e o clube, né? Desculpa, o time, né? Sim. São culturas diferentes. Sim. A gente nota, né? Mas pelo menos o Grêmio ele tem uma linha a seguir. E Sim. como é importante, né, você ter uma cultura forte para poder colocar a gente para dentro, porque o que as pessoas pensam, sentem, também é lucro. Não, e é uma coisa bem importante essa situação da cultura, né? Cultura forte, tu não deixa entrar gente ruim e nem errada dentro da tua empresa, do teu clube, seja lá onde for. Por quê? Porque a própria galera que já está ocupando aquele espaço, ela não deixa. Ela não deixa evoluir a coisa ruim ali dentro. Eu vejo a situação das gurias. Bom, tu conhece lá a empresa. Cara, é inacreditável. Às vezes até eu chego e digo assim, que legal saber que elas conseguiram pegar isso, colocar em prática, incorporar isso. E o legal é o seguinte, né? Quando você tem uma cultura forte, além das pessoas trabalharem felizes, trabalharem com resultado, enfim, quando elas saem, elas levam um pouquinho dessa cultura. Sim. E fica a gratidão. Elas passa na frente da Mauro Mota, não tem um dia que ela não olhe e diga assim, eu sou grata a essa empresa, né? Outro dia chegou uma menina, trabalhou antes comigo, aí na pandemia ela saiu, foi lá, entrou, falou com as gurias, me abraçou, disse, que legal, cara, as portas estão sempre abertas para as pessoas de bem aqui dentro da empresa e dentro da nossa casa lá também, porque, cara, não adianta, essa vida não se leva a nada, né? Não tem, porque às vezes as pessoas brigam e ficam de mal e já não se entendem mais e não se cumprimentam e querem o mal uma das outras. Cara, não é por aí. Não deu, finalizou aquele ciclo, cara, vamos em frente. Quero que tenha sucesso também, vai ter sucesso, sabe? Às vezes as pessoas não entendem isso, Ronaldo. Elas não entendem, elas acham que aquilo acabou e agora nós somos inimigos. Na realidade não é isso, entendeu? Simplesmente não deu certo um relacionamento, um trabalho, enfim, mas, cara, tem que seguir num caminho legal e colaborativo. De respeito. De respeito, e amanhã ou depois, tamo junto e vamos se ajudar. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Nunca. A gente não sabe o que te reserva, porque a vida não é uma linha reta. Tem as curvas, né? Tu não sabe o que tem na próxima curva. Não, ainda mais nesse mundo maluco que a gente tá vivendo, né? Sabe que outro dia eu tava conversando com os jovens aí e... Na minha época, eu tô com 40 e... Vou fazer 44 semana que vem, na sexta-feira. Olha aí. Tá. Jovem?
Tu tá com idade, Mauro? 55. Não parece ter mais novo que eu. E na nossa época, a gente saía do ensino médio já sabendo mais ou menos o que queria fazer, né? Sim, mas Hoje o não jovem está com dificuldade porque ele não sabe se o mundo vai existir em 40 anos. Se a profissão que ele escolher vai ter daqui a 10. Daqui a 10, entende? A gente não sabe, é uma incógnita. Então a gente tem que focar muito no momento. E na Bíblia tem um ponto, Mauro, que fala assim: no final dos tempos, os dias vão ser menores. Não sei se tu lembra dessa passagem. Não. A sensação é que os dias serão menores. E realmente os dias estão menores, por quê? É tanta informação na cabeça. É um bombardeio. É tanta ansiedade que a gente tira a atenção do momento presente. Então, para vocês que estão assistindo aqui o podcast, cara, tem que fazer rituais para te vir pro momento presente. Tu tem que estar aqui e agora. Aqui e agora, porque o negócio tá acontecendo aqui. Porque se tu olha para daqui a um ano, lógico, a gente tem que projetar para daqui a um ano, mas se tu começa a se preocupar para daqui a um ano, tu perde a oportunidade de tá passando ali agora. Ó. É verdade. E outra coisa, não pode ficar te apegando muito no passado também, né? Tu tem que aprender com o que aconteceu, mas olhar para frente. Fazer o aqui e agora para... Claro, tu tem que ter sonhos. Até porque com sonhos tu tem objetivos de ir evoluindo. Os sonhos impulsionam a gente, né? Exatamente. Mas o que acontece, cara? Tu tem que viver o aqui e agora. É o aqui e agora que as coisas acontecem. É o aqui e agora que tu vai conseguir gerar um resultado para lá na frente tu ter uma condição melhor. É o aqui e agora que tu planta para colher. Uma coisa que eu faço muito, né, Mauro? Eu foco muito no meu planejamento diário. Sim. Tá? A execução diária do que eu tenho. Eu pego a minha agenda, eu olho o que eu tenho ali no dia, que eu já programei, e foco nisso. Porque se tu não focar nisso, fica complicado. Sim, exatamente. Mas é isso, Rona. É uma maravilha estar aqui contigo. Quer dizer, cara, mais uma vez aqui na FEComércio, eu sou um cara Quanto tempo já deu? Deu uma hora e meia? Deu 1h30 passada. Deu 1h30, agora, pessoal? 1h20. Agora o Serginho entrou aqui, eu me lembrei quando foi inaugurado o hub aqui da FEComércio, estava presente. Na outra semana eu gravei o podcast com o Serginho, agora estou tendo a oportunidade de gravar contigo, cara. Pessoas incríveis que fazem parte da minha vida, que me ajudaram muito em vários momentos diferentes, né? Porque o Serginho é meu amigo há 50 anos. Desde que tu entrou na minha vida lá, através do Sebrae, quando eu 2023. 2023. Eu falei... A gente teve uma conexão muito forte. Cara, parece que isso já vem de muito tempo, né? Mas é conexão espiritual. E parece que nesses 2 anos e meio, cara, que a gente já viu tanta coisa junto que... Parece que a gente já é amigo uns 30 também, né? Imagina o Serginho que é amigo uns 30. Eu tava me lembrando agora, eu tava me lembrando quando eu te levei lá para aquela conexão lá em Jaguarão, no pessoal lá do agro. Te lembra que eu te levei para palestrar lá em Jaguarão para meus clientes do agro, lá na fronteira com o Uruguai? Nossa Senhora, longe pra burro. Te lembra que tu fosse pra lá? Não, eu vou contigo, dormimos lá, ficamos lá em Jaguarão, te apresentei pros meus amigos, fizemos um churrasco. Cara, que legal. Acabou que tu ficou tomando vinho com a galera, foi embora dormir. Me esqueço, é o Moacir, o Adilo e o Moacir. Né? A gurizada lá são nossos parceiros comerciais lá. Melhor picanha que eu comi na minha vida. Aquela carne da fronteira é sensacional. É outro negócio. Né? Mas, gente... Maravilha. Entrevistei aqui hoje o Mauro Mota, meu amigo, um grande empresário, uma das pessoas assim mais legais que eu conheci na minha vida, um empresário competente, com poder de conexão altíssimo, uma energia maravilhosa, né? Mauro Mota, para encerrar, olhando para essa câmera, para os empreendedores, essa gurizada que está vendo o podcast, quais são os conselhos que tu dá para esse pessoal que está querendo empreender ou para essas pessoas que estão empreendendo e estão sentindo a dificuldade e muitas vezes precisam do incentivo de alguém como você que já passou por tanta coisa na vida? Olhando para aquela câmera ali, deixa o teu recado final. Olha, o principal recado é jamais esmorecer, não desistir. Acredita no teu sonho, segue em frente, busca conhecimento, busca as informações, busca tecnologia, mas principalmente te cerca de pessoas, cara. Te cerca de pessoas que o que vai fazer a diferença são as pessoas. Pessoas vão te gerar conexões, pessoas vão te gerar conhecimento, pessoas vão te gerar relacionamento e, principalmente, as pessoas vão trocar boas energias contigo, vão te dar o incentivo, vão te gerar a luz para que tu possa seguir em frente e chegar
lá na frente falar, cara, valeu a pena. Hoje eu sou um felizardo de estar aqui falando isso e, cara, faria tudo de novo. Que coisa linda. Tudo de novo. Que coisa linda. Para você que assistiu esse podcast, tanto no carro, em casa, enfim, lembrando, clica aí no botão curtir, aciona o sininho, comenta, compartilha, manda para os teus amigos, deixa tuas perguntas embaixo ali, o Mauro Mota pode responder também perguntas, se ele não responder eu já aviso ele vai lá e responde. Então esteja com a gente aqui nesse projeto do Pode Ser, que é um projeto onde a gente traz pessoas interessantes para responder dúvidas, para trazer conhecimento, sabedoria, para fazer de você então uma pessoa campeã. Então até o próximo episódio, obrigado por estarem aqui com a gente hoje, até a próxima. Valeu!